Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Muito boa tarde, amados, graças e paz do Senhor. Vamos ao programa 53 do segundo ano da Escola Bíblica em Ação. Pastor João Lemos, da Igreja Batista Agape em Indaiatuba. Já peço para você se inscrever no nosso canal. Lá nós temos todos os programas da Escola Bíblica em Ação gravados, Nós temos os 52 programas, nós que estamos aprendendo, a Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, de Indaiatuba. Eles estão reformando agora, vai ser o teatro. E nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 17 horas. O nosso objetivo é conhecer mais a palavra. Que o Espírito Santo revele a palavra nos nossos corações, nos dê entendimento. E eu peço que você compartilhe, não só compartilhe, mas divulgue o link da rádio www.amormaior.net.br, nosso amado irmão Jairo. E vamos ao programa de número 53. Nós iniciamos sempre com o nosso devocional. Eu peço que, como você sabe, que você mantenha a sua Bíblia na mão. Eu peço que você abra em Lucas 8, capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Eu estarei lendo a partir do verso 43. Lucas 8, a partir do verso 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, e vai em paz. Amados, Jesus, ele sabia e sabe até hoje quando sai virtude do seu corpo. Hoje o corpo dele é a igreja, é o corpo de Cristo, é a noiva. Só que quando ele estava aqui, Jesus, o Cristo, Deus, o Messias, ele sentia quando realmente ele era, essa fonte de cura e libertação. E o que mais me chama a atenção aqui nesse texto é que a mulher conhecia Jesus. Ela conhecia o poder de Jesus. Porque ela tocou a ponta do vestido, a orla do vestido. Então, na verdade, ela se aproximou de Jesus sabendo quem ele era. Tá certo ou não? E Jesus, ele teve a absoluta certeza que ele curou através
do seu Santo Espírito, através de quem ele era e quem ele é. Né? E ele perguntou, quem me tocou? Né? Ele fez essa pergunta, não é, porque ele sabia, não é, que Pedro, seus discípulos, iam perguntar, mestre, mas, por favor, todo mundo está te tocando, porque era muita gente, era a multidão. Como o senhor fala, quem me tocou? Não é? Então ele responde para Pedro, não, Pedro, você não está entendendo. Eu estou perguntando para você, não é, quem eu curei, através da fé da pessoa. Né? Então, amados, esse texto, ele é um texto tão maravilhoso, a gente podia ficar aqui horas, né, ministrando a mensagem central, né? Porque tem tanta gente que se aproxima de Jesus, né? Tem tanta gente que está com Jesus, né? De repente é essa multidão, eu faço parte dessa multidão, você faz parte dessa multidão, né? Só que nós somos incrédulos ao ponto, né, de não sermos curados, porque nós só estamos perto de Jesus, né? Nós não nos colocamos à disposição para sermos curados, né? Então essa mulher aqui, né, ela que foi curada, ela tinha tamanha certeza de quem era Jesus, que quando ela se aproximou de Jesus, ela foi como? Tremendo e prostrando-se, né? E declarou a todos que por conta dela ter tocado Jesus, ela havia sido sarada. Tá certo ou não? Então, para que a gente seja curado, para que a gente seja ministrado, né, para que a gente tenha realmente uma vida melhor, nós precisamos tocar Jesus. Né? Nós precisamos acreditar, como acreditou essa mulher, na orla do seu vestido. Era só isso. Né? Tocou na orla, né? Tocou num pano, tocou num pedaço de uma vestimenta de Jesus. Tamanha era a fé dela. Né? Então todos se aproximavam de Jesus, sim, todos se aproximavam, mas ela se aproximou para ser curada. Amém? Então nós ficamos anos e anos, às vezes, na igreja, juntos de Jesus, como essa multidão, mas nós não tocamos a orla dele. Por quê? Porque nós não temos fé. A nossa fé ainda é muito pequena, né? Porque a gente não se apresenta a ele prostrando e tremendo, como se apresentou essa mulher. Amém? E Jesus Cristo simplesmente diz isso: tem bom ânimo, filha. Tenha bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E vai em paz. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós realmente bendizemos o seu santo nome, Pai. Te agradecemos pela ministração do Espírito Santo, da sua palavra, porque ela é realmente a sua palavra. Que nós possamos nos aproximar de Jesus e nós tocarmos a sua orla, mas que a gente se aproxime de fé, que a gente não seja só a multidão que vai na igreja, que a gente seja a multidão realmente, né, que seja abençoado e seja curado. Amém? Bom, vamos lá. Vamos ao a nossa aula. Tá certo? Nós vamos hoje continuar Apocalipse 20. Vamos abrir Apocalipse 20. Nós estaremos lendo a princípio os versos 4 a 6 de Apocalipse 20. Nós paramos a semana passada em Apocalipse 20, de 1 a 3. Então, nesse momento, nós vamos ler Apocalipse 20, versos 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas a outros mortos não reviveram, até os 1000 anos se acabaram.
Essa é a primeira ressurreição. E verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem. Bom, esses versos aqui está falando simplesmente e respondendo, na verdade, a seguinte pergunta: quem tem autoridade para julgar? É Jesus Cristo. Mas note quem estará com ele no trono, né? Como Apocalipse, não é a base do nosso estudo, que ela é em capítulos paralelos e consecutivos, né, e progressivos. Lá em Apocalipse 3, 21, 22, quando João escreve para Laodiceia, não é, que é a última igreja, a igreja que é morna, a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, quando a gente lê aqui o verso 4 e vi tronos, esses tronos aqui, quem é? É Jesus e somos nós, a igreja. Que, como diz aqui Apocalipse 3, 21, ao vencedor, Jesus Cristo dará ao vencedor, que é quem realmente perseverar até o fim, o direito de quê? De sentar-se com ele no trono dele. Né? Por quê? Porque, como diz a palavra, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono, vocês sentarão comigo. Então, quem julga é Jesus Cristo. E quem estará junto julgando? Olha que coisa maravilhosa. Nós, a sua igreja. Tá certo? É exatamente a sua igreja. Não é? E esse período aqui nós já vimos, né? Em Apocalipse 6, a partir do verso 9, a palavra diz: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus mortos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Tá certo? Então, o sangue daqueles que foram mortos, e a gente já viu isso algumas vezes, clama justiça ao Senhor. Né? Tá certo ou não? Então, aqueles, né, que morrem, né, por causa da palavra, em função da palavra, eles clamam justiça. Eles clamam para que Jesus volte, não só volte, mas que ele julgue. Né? E nesse momento, Jesus Cristo, né, ele faz o quê? Ele dá uma veste branca e diz: olha, repouse por um pouco mais de tempo. Aguarde. Eu, o Cordeiro, eu estou no controle. E você veja aqui, né, que existe e vai existir um número absolutamente correto, um número que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo já sabe. E quando completar esse número, aí sim Jesus virá lá em glória e julgar. Como está escrito aqui, até que também se complete o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham. Tá bom? Amém? Então, amados, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui para a gente o quê? Para a gente sossegar, para a gente ter paz, não é? Porque ele voltará julgando, e quando ele julgar, nós estaremos juntos dele. Tá certo? Porque ele vai o quê? Ele vai julgar. E como diz o verso 6, e é um entendimento muito, muito importante, eu e você nós temos,
Que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Bom, o que está dizendo aqui? Então vamos lá. Vamos fazer um paralelo daqueles que servem a Jesus Cristo, daqueles que já declararam que Jesus é o Cristo e daqueles que ainda não declararam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, aqueles que declararam nascem uma vez, certo? Aqueles que não declararam também nasceram. Tá certo? Então, todos nascem. Eu nasci uma vez e você nasceu a outra vez. Muito bem. Né? Aí, eu recebo Jesus Cristo. Quando eu recebo Jesus o Cristo como Senhor e Salvador, eu nasço o quê? Uma segunda vez. Tá certo ou não? Jesus Cristo diz isso. Né? Que nós temos que nascer de novo. Tá certo? Nascer do Espírito Santo. E quando eu nasço pela segunda vez, né, o meu ser ele é equilibrado entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu nasci uma segunda vez. E quando eu morrer, a morte física, eu só vou morrer essa morte física. E depois eu terei vida o quê? Vida eterna. Tá certo ou não? Vida eterna com Deus. Bom, vamos supor que eu não tivesse aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Tá certo? Então eu vou passar minha vida inteira sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu vou morrer, não vou? Eu vou morrer como morreu aquele que conhece Jesus. Porém, aqueles que morrerem e não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, eles serão julgados. E esse julgamento vai fazer com que eles tenham o quê? A segunda morte. E aí a morte eterna. Então, aqueles que nascem duas vezes, nascem da mãe e nascem do Espírito Santo, morrem só uma vez, que é a morte física. E depois tem vida eterna. Aqueles que nascem uma vez e não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, morrem duas vezes. A primeira, a morte física, e a segunda, a morte espiritual. Tá certo? Então é justamente isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Dessa morte. Amém? Então nós temos que nascer de novo em Cristo Jesus. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, depois nós, evidentemente, se Jesus não voltar antes disso, nós teremos só a morte física e depois a vida eterna. Eu convido você a João 8, a partir do verso 49, João 8, a partir do verso 49, que diz: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês não me desonram. Eu não procuro a minha glória, eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém ou não? Então esse texto complementa isso que nós estamos falando. Quem receber Jesus como Senhor e Salvador não verá essa morte eterna, e sim vida eterna. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente? Então, quer dizer, eles não entenderam. Eles não entenderam e não reconheceram que Jesus era o Cristo. Tá bom? Então, esse entendimento é um entendimento maravilhoso. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Apocalipse 20, a partir do verso 7. Abra lá, Apocalipse 20,
A partir do verso 7 eu estarei lendo até o verso 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e do enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, então nós vimos aqui nessa linha que nós estamos seguindo, nessa linha milenista, que o milênio ele é simbólico. Então esses 1000 anos, não é entre o quê? A morte de Jesus Cristo, não é? E a volta de Jesus Cristo. Tá certo? E esses 1000 anos, não é? Dá para a gente traçar um paralelo, não é? Que é a plenitude humana. Porque o 10, ele representa a plenitude. Tá certo? Então, existe essa linha teológica que diz que o 1000, de uma forma absolutamente simbólica, né, é essa plenitude humana, que é onde reina o Evangelho. Porque quando Jesus Cristo morreu, né, iniciou a igreja, quem reina hoje quem é? É o Evangelho. Tá certo ou não? Né? O diabo, hoje, o diabo ele não tem nenhuma força para impedir para que o Evangelho seja o quê? Pregado. Tá certo? Né? Então, o poder de Satanás ele é absolutamente o que? Limitado. Tá certo ou não? Por quê? Porque o Evangelho é pregado e ele será pregado para todas as nações, em todas as línguas. Tá bom? Então, quando nós falamos aqui do verso 7, que diz: e acabando os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, quando ele será solto, será o quê? O confronto final. Será o quê? A terrível perseguição cristã. Será o quê? A grande tribulação. Tá certo? É por isso que ele será solto. Né? Para quê? Para que haja o julgamento. Para que Cristo volte e julgue. Né? O joio para o inferno e o trigo para a vida eterna. E o diabo vai convocar quem? Gog e Magog. Né? Então quem é Gog e Magog? O profeta Ezequiel, ele falou de Gog e Magog lá no capítulo 38. Né? Então, quando Ezequiel falou de Gog e Magog, na verdade ele estava o quê? Apontando para Apocalipse. Né? Que diz, 38:1-3, a palavra que é a profecia contra Gog. Tá bom? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, Jesus, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Né? Então é da terra né? Gog, quem é Gog? Gog é o príncipe da terra de Magog, é o príncipe da Síria. A Síria, inimiga do povo de Deus. Então, nesse conceito, eu vou ler novamente o verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como da areia do mar para juntar em batalha. Tá certo? Então, a depravação do ser humano, ela será tão acentuada que mesmo o evangelho triunfando, Satanás consegue conduzir muitos à rebelião contra Deus. Então, o grande objetivo de Satanás, qual é? É fazer com que aqueles que creem em Cristo não creem mais, né? Que haja apostasia,
em função do quê? De toda a tribulação, toda a grande tribulação. E o grande objetivo dele é que aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo, que esses se rebelem contra Deus. Que é o que está falando aqui o verso 8, de uma forma absolutamente clara. E sairá a enganar as nações, Satanás. Ele está saindo, enganando as nações, né, da terra de Gog e Magog. Quer dizer, ele continua enganando e seduzindo e fazendo com que os olhos fiquem vendados. Para quê? Para que essas pessoas não conheçam Jesus Cristo. Como diz aqui, será dos 4 cantos da terra, será de toda a terra. A totalidade de quem? De Babilônia. Então o diabo, o que ele quer? Ele quer formar um número, o maior número de pessoas que também o quê? Irão para o inferno, porque Satanás sabe, né, que o tormento dele é eterno. Tá certo? Só que ele vai seduzir o povo, fazendo com que eles acreditem que eles possam vencer a Deus. É por isso que vai ter essa batalha, que a gente já viu. Tá certo? Então é a batalha do quê? Do Armagedon que a gente viu. É o ataque final das forças anticristãs contra a igreja. Né? Que como nós vimos, eu acho que a semana passada, Jesus Cristo ganhará pelo sopro, pela palavra. Amém ou não? Né? Então tudo vai se encaixando. Né? Então o grande plano de Satanás é isso. Arregimentar o maior número de pessoas para irem junto com ele. Porque ele sabe que ele já está julgado. Né? Tá certo? 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Né? Então cercaram o acampamento dos santos, da cidade amada, da igreja. Porém desceu do céu o quê? O fogo. Né? E consumiu. Quer dizer, observe o caráter repentino, rápido, não é? Tá certo? Sobre Gog e Magog. Vai ser o quê? Vai ser de repente. Né? Então, o que acontece? Satanás, ele enganou o iníquo. Ele continuou apoiando a iniquidade, apoiando o pecado. Satanás, ele na verdade continuou enganando a Babilônia, fazendo com que os rebeldes de Deus continuassem se rebelando contra Deus. É por isso que a luta é muito grande. É por isso que Satanás seduz o mundo, né, com todas as práticas do quê? Da alma, sexo, drogas, jogo, bebida. Tá certo ou não? Para destruir realmente. Né? Então, quando você está afastado e quando você está realmente, né, envolvido com tudo que é ilícito e não agrada a Deus, não é? É nesse momento que o diabo continua fazendo com que você acredite que isso é bom. Né? E quando você acredita que tudo isso é bom, você refuta o quê? Você não aceita o quê? A palavra. Então, tudo que está acontecendo hoje que é contrário à palavra, é para quê? É para se rebelar contra Deus. Tá certo? Em todos os níveis. Não é por quê? Porque a palavra ela é soberana. Quer você queira ou quer você não queira, ela vai acontecer. Tá certo ou não? Não é? Então, Satanás leva a todos a pensarem o quê? Que é possível triunfar contra Deus. Que é possível você continuar numa vida de luxúria, que é possível você continuar numa vida de drogas, numa vida do alcoolismo, numa vida absolutamente afastado da palavra de Deus e ainda obter o quê? Vitória. É isso que Satanás põe nas nossas mentes. Né? Tá tudo jóia, continua assim, que Deus está errado. Só que, na verdade, não é? Quando a gente lê o verso 10, né, isso tem que ser pregado nas igrejas, isso tem que ser dito.
Né? Então, quando você vai para o verso 10, não é? Você tem o quê? E o diabo que os enganava, que será julgado, esse mesmo diabo, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta, lembra, já foi julgada, o falso profeta já foi julgado, só está faltando Satanás, foi agora, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E todo sempre é muito tempo, né? Não vai acabar. Né? Então, quem será atormentado de dia e de noite? Satanás e aqueles que acreditam em Satanás. Então, o tormento, ele será o quê, amados? De dia e de noite. E que Deus tenha misericórdia. Se você, por um acaso, morrer, né? E não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque isso é palavra. Então nós oramos realmente para que a sua vida pós-morte seja uma vida o quê? Eterna na luz, e não nas trevas, e não no tormento. Mateus 25, 46, ele fala um pouco disso. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Tá certo ou não? Eu vou repetir. Estes, não é? Que acompanham Satanás, que não acreditam em Deus, que não acreditam em Cristo, estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. É forte isso, né? É muito forte. Né? Realmente é para a gente pensar, é para a gente orar, não é? É para a gente realmente ter esse entendimento, não é? Porque o grande objetivo é esse, né? Que a alma vença, que o nosso desejo vence. Nós temos, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desejos, tá certo? A própria palavra diz que a carne é fraca, né? Então, irmãos, é vigiar, é orar, né? E isso aqui independe de cargo de igreja, independe de tudo, né? Tá bom? Quem está em pé, cuide-se de, né? Para que não caia, como diz a palavra. Amém? Nós vamos dar uma pausa. Nós vamos ouvir agora um louvor. Hoje nós preparamos aqui um louvor do Fernandinho, que se chama Mais Alto. Então nós estaremos agora na sequência ouvindo, não é? E depois eu gostaria realmente que você prestasse atenção, né? Para a gente ver o que realmente estamos cantando nas igrejas. Para aí sim a gente fazer aqui um breve comentário de tudo aquilo que foi louvado e adorado aqui. E na sequência depois nós continuamos, não é? Eu quero terminar Apocalipse, capítulo 20, não é? Aí depois nós vamos ver do capítulo 11 ao 15. E aí encerramos o capítulo 20 de Apocalipse. Deus abençoe. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto.
receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória. Oh, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Oh, quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber um abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Leva, Senhor, mais alto, em cima dos meus problemas, em cima das divisões, em cima dos meus pecados. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Quem subirá ao monte santo? Quero ir. Amém, amados. Glória a Deus. Não é?
Eu quero destacar apenas, não é não é só um louvor, é uma adoração, né? Eu quero muito mais de ti, né? Certo? Eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão, né? Até para que todo esse contexto, né, que nós estamos vendo até agora de Apocalipse, né, que a gente combata realmente o diabo, né? O desejo no coração do diabo, né? Que arrastar né, o maior número de pessoas, né, junto com ele. Então é por isso que Deus ele só fala uma coisa, aí de pregar o evangelho, né? E é por isso que o autor diz aqui, receber teu abraço, teu perfume, tá certo? Então o grande objetivo da igreja é fazer com que a palavra seja pregada, ensinada e que a gente tenha, como diz aqui, muito mais anseio, né, por Jesus Cristo, né, uma necessidade cada vez maior de servi-lo. Amém? Então esse é o grande objetivo, né, a luta do bem realmente contra o mal, né, a luta realmente, né, do diabo que já foi derrotado e que infelizmente consegue, né, mediante a sua sedução, né, fazer com que haja uma legião de seguidores. E mesmo aqueles né, que professaram já que Jesus é o Senhor e Salvador, não é? A própria palavra diz, né, que no final dos tempos haverá essa apostasia e muitos, né, e muitos, infelizmente, não estarão salvos e não serão salvos, né? Por isso que a gente vem falando aqui, a palavra vem falando, a palavra já falou, né? Para que os santos saiam da Babilônia, né? E a palavra realmente é essa. Saia, povo meu. Saia da Babilônia. Tá bom? Se você tiver aqui alguma pergunta, você me manda aqui no 19993052651, não é? A gente realmente vai procurar responder, né, mediante a luz da Bíblia. Eu quero passar para vocês a programação da nossa Igreja Batista Ágape aqui em Indaiatuba. Na segunda-feira nós temos o nosso seminário teológico, às 19 horas. Né? As inscrições estão abertas. Quartas-feiras, a primeira quarta é o culto da família, a terceira quarta é o culto de cura e libertação, e as outras quartas-feiras, culto de estudo e oração. Tá bom? As primeiras e terceira sexta-feira nós temos o nosso culto nos lares, a igreja nos lares. Domingo, 10 horas, escola bíblica dominical. E domingo, às 19 horas, culto de celebração. Sendo que o primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia. Todo domingo, culto 19 horas e todo domingo, 10 horas, escola bíblica dominical. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Abra, por favor, a Bíblia no capítulo 20. Abra a Bíblia no capítulo 20, eu estarei lendo do verso 11 em diante, para que a gente realmente avance e complete hoje o capítulo 20. A palavra de Deus diz, Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Amém? Bom, chegou o juízo de Deus, né? A Babilônia caiu, na verdade a casa caiu, o diabo, o dragão, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta, toda a turma, todos os seguidores, todos os simpatizantes, tudo no lago do fogo, né? Tormento eterno, tá certo? O que está em jogo agora é o quê? É o destino eterno da humanidade. O julgamento, ele é o quê? Ele é universal e ele é individual, tá certo? De novo, não é? O que está em jogo agora é o quê? O destino eterno da humanidade. O julgamento, ele é o quê? Universal, ninguém vai escapar, e é o quê? Individual. E o que o João está vendo no verso 11? E eu vi, diz João, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tá certo? Então aqui, o céu e a terra fugiram da presença de Cristo, né? Aqui é a renovação do universo, é a renovação da terra, né? Então, por exemplo, vamos lá em 2 Pedro 3,10. Abra comigo 2 Pedro 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então a terra desaparecerá. Mas, obviamente, antes houve o quê? Houve o julgamento. Tá certo ou não? Então, juízo. Juízo eterno. Inferno inaugurado. Inferno inaugurado, né? O trio, tá certo? Não é? A trindade satânica, junto com os seus seguidores. Vão para o inferno. Nós o quê? Céu. A nova Jerusalém. O tabernáculo de Deus. E a terra acabou. Acabou. Né? Vai se desfazer. Mateus 19, 28. Olha o que diz Mateus 19, 28. Acompanhe comigo. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Tá certo? Então aqui está falando do quê? Regeneração. Está falando do quê? De renovação. Tá certo? Então são alguns versos, não é? Que vai realmente, né, constatando aqui a renovação do universo. Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8. Vê lá comigo, Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, haverá o livramento da escravidão e haverá o livramento da corrupção. E por último, vamos lá em Atos 3. Veja lá, Atos 3. Eu estarei lendo o verso 21. 21 de Atos 3. Que diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, haverá o que, amados? A restauração de todas as coisas. Amém? Haverá
a restauração de todas as coisas. Tá bom? Por isso que nós somos do reino do céu, nós somos forasteiros aqui, somos passageiros, estamos de passagem. No nosso lugar, o que é? É Jerusalém celestial, é o tabernáculo celestial. Tá certo ou não? Isso aqui para nós é passagem, né? Então, relê versos 12 a 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Vimos a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lançado no lago do forno com sofrimento eterno. Bom, os detalhes aqui importantes. Quando a gente vê aqui mortos grandes e pequenos, pessoas de todas as idades, tá certo? Não é? De todas as idades. Quer dizer simplesmente o quê? Todos os mortos. Tá bom? Todas as pessoas que já viveram na terra são vistas no trono. Tá certo? Aquelas que realmente serviram a Deus. Os livros são abertos e consultados os registros da vida de cada um. Irmão, o negócio é feio. O livro da vida, nomes dos crentes, que também é aberto. Vai ser tudo aberto. Para todo mundo ver. As obras, o que fez, o que não fez. Né? Por quê? Porque Deus nos vê de uma forma desnudada. Tá bom? Então você pode enganar todo mundo, menos Deus. Né? Deus a gente não consegue, né? Porque nós seremos julgados. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Observe essa passagem de João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Eu vou repetir. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiveram feito o bem, ou seja, né, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, para a ressurreição da vida. Tá certo? E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Tá certo, amados? Né? Então, mais uma vez aqui. Né? Todo ouvido ouvirá. Tá certo? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele. Tá certo? Nós vamos ver isso aqui rapidinho, mais uma vez. Nós já vimos isso algumas vezes, mas logo nós vamos fechar, né, esse ouvir. Né? João 5, 24 é outro versículo absolutamente chave, né? Se você puder até marcar isso, é um conceito absolutamente importante, né, dentro do Apocalipse, que está em João 5, 24, que diz: em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Eu vou repetir, isso tem que ficar muito claro. Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá certo ou não? Então, quem morre em Cristo Jesus não passará pelo juízo, não será julgado, né? Já irá viver com Cristo Jesus. E quem for condenado, esse passará por juízo. Né? E Jesus
Deus, como ele é absolutamente justo, porque ele é o Deus da justiça, ele vai falar exatamente o porquê que o camarada está indo para o inferno. Tá certo ou não? Então não vai ser a revelia, você nunca vai poder falar, nunca te conheci, Jesus, nunca ouvi falar. Não, a gente ouve falar, todos já ouviram falar. Antes de Jesus Cristo, evidentemente, era Deus, tá certo ou não? Tá bom? Então todos serão julgados, né? E dentro dessa linha ainda, Mateus 16. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui Mateus 16. Eu estarei lendo o verso 27. Mateus 16, 27. Vamos ver. Porque o Filho do Homem há de vir. Tá certo? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então nós não passamos pelo juízo. Nós seremos recompensados pelo galardão. Essa recompensa. Tá certo? Que isso aí só saberemos quando estivermos com Deus e se estivermos com Deus. Tá certo? Tá bom? Bom, vamos entender um pouquinho mais aqui, todos quando estão diante do trono. Eu gostaria que nós abríssemos a primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Eu estarei lendo o verso 13 a 18. Vamos lá. Abra comigo. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. A situação dos mortos em Cristo e a vinda de Jesus. Vamos ver? Acompanhe, por favor, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, a respeito dos que estão mortos, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Em momento nenhum, em hipótese nenhuma, nós vamos vir primeiro. Tá certo? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, né? Paulo aqui já está... Ele foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ele estava achando que ia ser arrebatado. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros. Então, todos estão diante do trono, todo joelho se dobrará, inclusive também o dos mortos. E aqui, irmãos, se você estudar, se você se aprofundar, esses versos, fica claro que Jesus só vai voltar uma vez. Então ele volta, tá certo? Ele volta, olha aqui, ó. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre nuvens, para o encontro
com o Senhor nos ares, assim estaremos com Ele o quê? Eternamente. Está certo ou não? Né? Portanto, consolem uns aos outros essa palavra. Então, o grande resumo aqui, amados, o grande resumo aqui é o seguinte: mortos em Cristo Jesus. Tá certo? Né? Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos supor que você morra hoje. Você morreu. Eu morri. Morremos hoje. Jesus não voltou, mas nós morremos. Para onde nós vamos? Para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Então, morri hoje. Estou em Cristo Jesus, eu vou para o seio de Abraão. Tá certo? Né? Nós ouviremos a voz de Jesus. Nós fizemos o bem, nosso nome livre da vida. Tá certo? Quando Jesus voltar, nós seremos o quê? Haverá nossa ressurreição, vida eterna e galardão. Tá certo ou não? Então, se eu tiver morrido, eu subo primeiro. Depois vai subir os que estão o quê? Em Cristo. Mortos em Cristo Jesus. Bom, os mortos, isso aqui, na verdade, amados, eu estou falando porque a gente já viu isso lá atrás. Né? A gente já viu isso lá atrás. Né? Quando a gente trabalhou lá, a morte de Lázaro, com o Mindinho. Tá certo ou não? Isso a gente já viu lá atrás. Eu só estou, na verdade, o quê? Retomando para que a gente feche, né, de uma forma que tenha bastante entendimento o capítulo 20, porque hoje já acabamos o capítulo 20. Bom, então, supondo que você morra hoje, você não morre em Cristo Jesus, você está sem Cristo Jesus. Você vai para um lugar chamado Hades ou Seol, que em algumas traduções diz que é o inferno, mas é um tormento intermediário. Tá certo? Lembra do rico? Né? Lembra do rico? Lá junto com, na história do Lázaro? O que aconteceu? Ele estava em tormento. Né? Ele pediu pelo menos uma gota de água. Né? Tá bom ou não? Então, se eu morro sem Cristo Jesus, eu vou para esse Hades, para esse Seol, que, como é um tormento intermediário, ele é chamado também inferno. Mas como a gente sabe, a gente já estudou, o inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado, né, quando o diabo, o anticristo e o falso profeta estarão o quê? Serão julgados e jogados, inaugurando o inferno. Mas aqueles que não morreram em Cristo Jesus também ouvirão o quê? A voz de Jesus. Mas quem não morreu em Cristo Jesus e fez o mal, vai estar escrito no livro da vida? Não. Não estará. E esses serão o quê? Julgados. Haverá o juízo. E esse juízo os dará o quê? A segunda morte. E a segunda morte serão jogados onde? Lago do fogo, do enxofre, que é o quê? Que é um inferno. Tá certo? Então, quando você lê 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, né, é absolutamente claro. Não é? Quer dizer, vão se passar esse período, né, que a igreja está sendo formada, né, que esse número Jesus já sabe quantas pessoas são. Tá certo? Hoje o poder de Cristo, o poder do diabo é absolutamente controlado, ele é limitadíssimo. Né, apesar de fazer um estrago, né, e esse estrago é em função, né, da nossa permissão, tá certo? Então, quando Jesus Cristo nasceu, né, ele já venceu o diabo aonde? Lá no deserto, tá certo ou não? Na sua aprovação. Venceu a morte na cruz, tá certo ou não? Venceu a morte. Né? Então, através do sangue do Cordeiro, em função da fé que eu e você nós temos, tá certo? Nós o quê? Nascemos de novo, é o segundo nascimento. E vamos ter um período, a humanidade vai ter um período desses 1000 anos, tá certo? Que esse 1000 anos, né, como a gente viu, muito provavelmente seja o quê? A plenitude, né? A plenitude da humanidade. Né? Por quê? Porque, de novo, existe um número contado já que Deus sabe quem vai se salvar.
Mas Jesus Cristo morreu para todos. Tá certo? Então Jesus volta nesse tempo determinado, né? Nós temos aí tudo o que está acontecendo, o princípio das dores, enfim. Jesus volta. Voltou, primeiro sobe quem? Os mortos, depois os que estão vivos. Nesse momento haverá o quê? Novos céus e novas terras. Do outro lado, juízo eterno, morte eterna, tá certo? Inferno, lago de enxofre, fogo eterno, sofrimento eterno de dia e de noite. A terra deixa de existir. Por quê? Porque uma turma está no inferno e outra turma está no céu. Entendeu? Tá bom? Amém ou não? Muito bem. Então, amados, nós concluímos aí o capítulo 20, não é? Que é o juízo de Deus. A semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 21, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Pedidos de oração, né? Me mandem aí, por favor, um zap, 199-9305-2651, estamos à disposição. Amém, amados? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, por essa aula, por esse espaço. Em nome de Jesus Cristo, se há alguém que nos ouve hoje e que ainda não entregou, Pai, a sua vida para o Senhor, que assim o faça, declarando: Jesus, que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados. Eu creio em Ti, creio na ressurreição e quero entregar a minha vida para o Seu senhorio, que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, agradeço ao irmão Jairo, a todos que estão aqui, que realmente essa palavra seja ecoada, porque é a palavra de Deus, e o nosso objetivo realmente é estar aprendendo juntos a palavra. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Amém? Nós tenhamos um final de semana abençoado. Vá para a sua igreja. Amém? Vai orar, vai clamar ao Senhor. Tá bom? Participe da escola bíblica, né? Participe dos ensinos, tá certo? Para que a gente não pereça por falta de conhecimento. Grande abraço e Deus abençoe. Em nome de Jesus.